Muito bom dia a todos aqueles que nos assistem aqui pessoalmente e também pela via eletrônica a esse nosso programa de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, que é uma atividade patrocinada pela Uniregistral, a Universidade do Registro, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, eu mais uma vez apresento o meu testemunho de agradecimento pela manutenção desta nossa atividade, que tem seguramente nutrido, dado condições de que todos nós nos dediquemos a meditar sobre os temas registrados, em particular do registro de imóveis. Hoje nós vamos tratar da 34ª parte do capítulo do princípio da legalidade. Estamos quase ao final desse capítulo. Capítulo esse que faz encerrar o segundo tomo do Registro sobre Registro, que já está no prelo, já está com a pré-venda no site da editora Primus, www.iusnaturale.com.br. Também deste grupo saiu recentemente, está também em pré-venda, o Vademecum, organizado pela doutora Laura Porto, pelo doutor Pedro Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, que hoje nos honra aqui com a sua presença. E que também já está em pré-venda, não é? Pela mesma editora Primus. Quero agradecer muitíssimo aqui a honra da visita, realmente que nos alegra bastante, da doutora Janaína Alves, que é sobrinha do eminente registrador, Dr. Lincoln, e é advogada aqui em São Paulo, especializada em assuntos de direito imobiliário. E quero dizer-lhes da minha satisfação em ter reencontrado a Corregedora-Geral da Bahia, doutora Lisbeth Maria Teixeira Almeida César Santos, que esteve visitando aqui a Uniregistral e a Arisp na quarta-feira anterior, e com quem eu tive a imensa oportunidade, muito valiosa, de conversar bastante na quinta-feira. Chegamos a almoçar juntos num belíssimo restaurante lá em Salvador. Salvador está uma cidade muito bonita. E um restaurante chamado Veleiro, que eu recomendo para quem vai a Salvador. São 2 restaurantes lá notáveis. Lá fui recebido também principescamente pelo Dr. Moacir, que é assessor da Corregedoria Geral, e pelas minhas queridas amigas Ellen e Simone. Registradoras ambas, uma em Salvador, a Ellen de Oliveira, e a Simone Dornelas, registradora em Juazeiro. Ao final da nossa exposição de hoje, vamos sortear 2 livros para os que integram a base da educação à distância, do EAD da Uniregistral, e que tenham assistido a ao menos 4 aulas das nossas 70, hoje é a 75ª exposição. Esse livro da doutora Thalita Caldas, A Importância de Administrar Cartórios com Indicadores, e esse outro interessantíssimo livro, editado pela Arisp, Primeiras Impressões sobre a Lei número 13.465, 2017, da lavra do meu estimadíssimo amigo e compadre, o desembargador Vicente de Abreu Madeia, uma autoridade nessa matéria, preciso que se diga, e dos não menos autorizados e amigos, Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E para os que, durante a nossa exposição, compartilharem esta nossa explanação e compartilharem publicamente, vamos sortear 2 livros. Este mesmo que eu acabo de referir, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, e o primeiro tomo do nosso Registro de Imóveis Princípios, da série Registro sobre Registro. É o tomo com que se iniciou a documentação desta série. Bom, vamos lá para a aula. Nós estamos tratando, volto a dizer, quase como uma clausura do tema da legalidade, e pelo número de pontos referidos a esse tema da legalidade registral, nós estamos na 34ª parte, as pessoas podem avaliar como nós efetivamente tratamos de coisas novas, correndo riscos. É preciso dizer que boa parte daquilo que se indica aqui é opinativa. No campo do opinável, no campo do dóxico, nós estamos sujeitos a retificações.
Mas, de todo modo, os temas aqui foram tratados com a seriedade possível, com a profundidade cabível nesse momento, e vamos esperar o que a doutrina possa digerir disso e ajudar a retificar pontos, acaso vistos inadequadamente, vistos com uma certa precipitação, com alguma falha. Eu encaro isso com muita naturalidade. Eu volto a dizer que não é retórica vazia dizer-lhes, como tenho dito, que nós todos estamos aqui para juntos aprendermos os saberes, juntos. Não é um ensinando os demais, não. Todos nós estamos em busca da verdade, às vezes em gradação distinta, mas essa é a realidade. Somos escavadores ou caminheiros dessa mesma verdade. Nesta parte derradeira, estamos cuidando do processo de dúvida. Em geral, os registradores não se ocupam muito do processo de dúvida, porque, embora a dúvida comece no ambiente cartorário, ela tem o seu desate no judicial. Então, há uma certa tendência a não considerar muito essa matéria. Entretanto, além de ser matéria de direito registrário, fundamentalmente, há uma vantagem em que os registradores conheçam esse tema. E é que os registradores podem, com muito jeito, sem parecer que ensinam, ensinar. Quer dizer que sem parecer que ensinar. Aproveitando a presença aqui de 2 advogados, 3 com a doutora Laura também presente, 4 com a doutora Amanda, os advogados, quando vão fazer sustentação oral, fingem que não estão, os bons advogados, fingem que não estão ensinando a turma julgadora. E, no entanto, tentam fazê-lo. Porque o direito é isto mesmo, está sujeito à dialética, argumentos de convencimento, argumentos de persuasão, etc. E, portanto, é conveniente que nós nos dediquemos a aprofundar o tema da dúvida, até para que o próprio judiciário possa alimentar-se das reflexões que venham dos registradores. Se os registradores não se dedicarem a conhecer o direito registral, não podem esperar que outros se dediquem a isto. É sobretudo matéria deles. São os registradores que devem fundamentalmente dedicar-se. Como é exemplo que eu tenho falado, e repito aqui, como aos cafeicultores é dado substancialmente cuidar do café, os bananicultores da banana, assim por diante. Os registradores é que devem, sobretudo, examinar e refletir os temas de registros. Então, vamos ver agora temas relativos ao recurso judicial que se interpõe das sentenças no processo de dúvida. Esse é um tema que se avista complexo do ponto de vista fático, dada a circunstância de que as organizações judiciárias, ou seja, o direito organizatório do judiciário no Brasil, é matéria de âmbito também estadual e distrital. Então, cada estado pode possuir, e de fato possui, peculiaridades na organização da sua justiça. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito peculiar. Em alguns estados, assim me dizem, eu preciso confrontar a normativa, mas pelo menos de fato eu sei que é assim. O recurso está previsto diretamente ao corregedor, que é um órgão monocrático. Quando vão ver, a lei determina que o recurso cabível seja de apelação. E a apelação, embora possa comportar decisão monocrática, eventualmente, é sempre com o prestígio de uma decisão colegiada posterior, com o cabimento do agravo interno contra essa decisão monocrática. Se não se prevê um órgão colegiado para apreciação do apelo, parece-me que a organização judiciária local padece aí de algum déficit, a exemplo do que ocorre em São Paulo por outros motivos, como veremos a seu tempo. Proferida a sentença, e assina-se legalmente o prazo de 15 dias para a prolação dessa sentença, o artigo 201 da Lei 6.015. Rende-se ensejo ao recurso de apelação, dotado de efeitos, especificamente está na lei, assim, tanto devolutivo quanto suspensivo. Recurso a que se legitimam como visto o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Eu não tratei deste tema, que, dada a sua controvérsia, achei melhor não escrevê-lo aqui. Mas é a circunstância de que não cabe, na verdade, uma tutela antecipada para o registro. Contraria a ideia de definitividade do registro que se expressa uma tutela antecipada, tutela de urgência, ou como quer que a chamemos, para que se registre.
na pendência do processo e na pendência, eventualmente, já com decisão de primeiro grau proferida, na pendência de um recurso de apelação. E por isso o artigo 202 é específico, é especial. Ele não está submetido à regra geral do Código de Processo Civil, que permitiria essa tutela recursória de antecipação. Está dito com todas as letras que os efeitos são devolutivos, ou seja, se devolve a matéria ao conhecimento da instância posterior, e suspensiva, ou seja, não se cumpre de imediato na suposição de que a dúvida seja julgada improcedente. Depar com o oscilante acolhimento da legitimação recursória do registrador suscitante da dúvida e de seu substituto legal, eu menciono aqui o parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8.935, e na exposição anterior eu mencionei essa circunstância, ou seja, penso que a jurisprudência caminha no sentido de reconhecer a legitimação do registrador para interpor apelo das sentenças de improcedência na dúvida. Mas, por enquanto, isso é muito controverso. Discute-se também a compreensão do conceito de interessado, porque, vejam, como eu leio no artigo correspondente, cabem ao interessado, ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado os recursos correspondentes no processo de dúvida. Então, nós precisamos discutir o que é esse interessado, que está referido no artigo 202. E aqui digo eu, se, dando-se o caso, caiba distinguir de um lado o mero apresentante do título a registro, que é o que se chama de rogator simplex, ou seja, alguém que apresenta, vamos admitir, aqui eu falo para a doutora Marcela, Marcela, eu estou precisando registrar esse título, não tenho tempo de ir ao cartório do doutor Bernardo, por favor, está de caminho, apresente lá, é uma mera rogator simplex, ela é uma portadora, no fundo. Então é preciso discutir se é possível fazer a distinção entre o mero apresentante do título a registro, o rogator simplex, e, de outro lado, aquele que de maneira substantiva é o titular do interesse na inscrição perseguida. Então, se a Marcela leva um título, uma escritura pública, em meu favor, de aquisição de um imóvel, eu sou o direto interessado na relação substantiva, que sou eu que estou adquirindo o imóvel, e ela simplesmente fazendo o papel de alguém que está portando o título. Faz a rogação simples, daí a expressão rogator, que é aquele que roga, o rogador simples. É que a legitimação da demanda ou instância registrária, ao menos em uma aproximação, aqui quero chamar muita atenção a isso, aproximação ao acercamento textual da lei, é onímoda, ou seja, cabe em qualquer circunstância, porque vejam o que diz o artigo 217 da lei. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa. É aí que está. Então, pelo menos literalmente, o texto, de maneira textualística, a instância registrária é onímoda, ou seja, de qualquer modo. Não compete ao registrador, por sua vez, aferir o interesse registral do apresentante do título. De fato, porque há um ponto que é preciso considerar. Imaginemos o seguinte, em cima dessa hipótese que eu acabo de... esse exemplo hipotético que eu formulei. A Marcela vai ao cartório do Dr. Bernardo e apresenta uma escritura em que eu estou adquirindo o imóvel X. Só que ela tem também um compromisso de compra e venda já formado comigo, ou então uma outra escritura em que ela está adquirindo esse imóvel, esperando apenas o meu registro. De maneira que aferir esse interesse é algo mais complexo. Isso não é próprio do registrador ficar aferindo, fazendo prova oral, determinar diligências para aferir interesses remotos. Ele trabalha sobre título e sobre registros. Esta confusão de atribuições, outro dia eu usei uma expressão aqui, caos de atribuições, anarquia de atribuições, tem sido muito frequente. Em alguns casos, a lei excepcionalmente concede de maneira explícita, por exemplo, no caso da usucapião, processo judicial de usucapião, processo de retificação, concedem essa tarefa. De algum modo, na ata notarial está presente. Mas para os registradores, em princípio, não cabe essa atividade judiciária. Isso é próprio da magistratura contenciosa.
À luz aí de uma recente decisão de um tribunal superior, alguns registradores civis estão se sentindo já equiparados a juízes, dizendo que devem julgar os casos. Isso não está previsto em nenhuma decisão de tribunal, pode, do nada, atribuir uma função que é própria de reserva judiciária. Não nos esqueçamos que a função jurisdicional é uma função de reserva. Excepcionalmente se admite aqui, com alguma duvidosidade, o transplante disso, mas função jurisdicional é uma função de reserva. Nem o Poder Executivo pode, nem o Poder Legislativo e nem outras formas de serviço público podem interferir nessa função. Isso é uma quebra da separação de poderes. Então é preciso muita cautela nesta extração implícita de supostas decorrências ou derivações de julgados. Mas, enfim, não compete, pois, ao registrador aferir o interesse registral do apresentante do título. Ele não pergunta por que o senhor quer registrar. Quer porque quer. De fato, ao apresentante a que se refere o inciso 3º do artigo 175 e tanto o caput quanto o inciso 3º do 198 da Lei de Registros Públicos Nacional, não distingue muito bem se alguém é titular de interesse jurídico substantivo na inscrição ou se diversamente é um mero núncius, ou seja, um mero portador. Não há essa distinção. Todavia, que bem, já no que diz respeito ao processamento da dúvida, atenção para isso, a mesma normativa de regência, ou seja, a Lei de Registros Públicos, remete-se à noção de interessado, já não fala mais em apresentante, fala em interessado, artigos 199, 200 e 202, e não de apresentante. Essa distinção deve ser feita. Uma coisa é o apresentante para fins de registro ou de averbação, fazer a instância registral, e outra, o conceito de interessado para o processo de dúvida. Não faltaria a razoabilidade em que se entendessem ambos os temas, apresentante e interessado, equivalentes no sistema da vigorante lei registrária. E há muita gente que diz que equivalem ambos os conceitos. Até porque, assim eu digo aqui, o inciso 2º do artigo 203 da Lei nº 6.015 prevê que, sendo julgada a dúvida improcedente, o interessado apresentará de novo os seus documentos. Ora, se ele apresentará de novo os seus documentos, a impressão é que haja uma equivalência, efetivamente, entre interessado e apresentante. Essa ideia do de novo levaria textualmente a admitir a equivalência entre apresentante e interessado nos termos, no sistema da lei. Mas é preciso convir em que não menos razoável é a contrapartida de considerar que a alteração de designações, ora falando-se em apresentante, ora falando-se em interessado, seja antes sugestiva de uma intenção diferencial. De fato, nós temos que... É muito difícil num sistema, numa técnica legística como a do mundo contemporâneo, em que nós sabemos que quem redige o texto final é geralmente o quinto secretário, como se costuma dizer. Em Portugal se fala, a lei é obra do quinto secretário. Ou seja, o parlamento tem uma ideia, vamos aprovar tal coisa, e tudo bem. E a redação é do quinto secretário. Então é muito difícil dizer que efetivamente a mens legislatoris esteja presente no texto da lei. Mas, em todo caso, é razoável adotar uma presunção de que a lei se faça em consonância com a intenção legislativa. Isso é uma presunção de razoabilidade, presunção de racionalidade. Tem de ser assim, por mais que nós consideramos que isso é antes uma ficção de racionalidade do que a presunção de racionalidade, para o sistema não ser questionado a cada momento. De maneira que, considerando isto, se o legislador usa duas expressões distintas, apresentante e interessado, é porque ele quis distinguir. Nós não podemos supor que ele tenha mudado as palavras apenas para atender a dotes literários. Por exemplo, quem tem vocação literária costuma fazer isso. A Marcela sabe como ontem mesmo eu impliquei porque em 5 parágrafos consecutivos se usava o mesmo termo. Eu disse, olha, para isso é comprar um dicionário de sinônimo e resolver. Eu não quero ver palavra repetida, por favor. Esse é um problema literário. Esse é um problema literário, não é um problema... A lei, em geral, não faz isso. Ao contrário, é melhor que na lei
se repita a palavra para dizer, nós estamos falando da mesma coisa, para evitar isso que está aqui. Distingue-se ou não distingue o apresentante do interessado? Bom, mas em princípio, se o legislador usou palavras distintas, é porque ele quer distinguir. E o que isso representa? Representa que, em princípio, são coisas distintas. E quem queira provar o contrário tem o ônus da contra-argumentação. Sou eu que tenho que provar que eles não quiseram fazer coisas distintas, uma vez que eles distinguiram na lei. Portanto, se de uma parte é certo que o próprio alargamento do conceito de terceiro prejudicado pode albergar sempre aquilo que é bastante confortável, a legitimação recursal do interessado no registro, persevera de fato controversa, em contrapartida, a possibilidade de que o mero apresentante sem interesse registral próprio possua legitimidade para apelar da sentença no processo de dúvida. Então, qual solução preferir? As duas posições, em princípio, são razoáveis. Não há impedimento, os estudos contemporâneos de lógica jurídica e de hermenêutica jurídica têm concluído predominantemente que durante algum tempo, pelo menos, ainda que temporariamente, é possível haver razoabilidade em proposições contraditórias. Isso parece absurdo. Parece absurdo nas proposições simples, ao menos. Chove e não chove. Não é possível que as duas proposições sejam, ao mesmo tempo, razoáveis. Mas em teses mais complexas, até que se solva a dúvida, a controvérsia pode estar amparada em razoabilidade de parte a parte. Essas são duas posições razoáveis. Olha, isso aqui parece bem aqui, a outra parece bem ali. Eu não vejo razoabilidade em nenhuma das posições. Estou em dúvida. A dúvida é exatamente, a dúvida em sentido gnoseológico é exatamente essa. Uma situação em que eu não consigo, eu pendo de um lado por algumas vantagens, pendo de outro por outras vantagens. Não sei muito bem qual solução preferir. Essa é a dúvida em sentido gnoseológico. E aqui isto parece presente, ou seja, ambas as posições possuem alguma forração de razoabilidade, de plausibilidade. Bom, agora venho eu com a solução que a mim me parece preferencial. Inclino-me eu a recusar a possibilidade de o simples solicitante do registro apelar da sentença no processo de dúvida. Eu invoco para a fase judicial do processamento, e isso vem favorecer o meu pensamento atual, a aplicação da regra do artigo 15 do Código de Processo Civil, que eu tenho várias vezes mencionado aqui. E com isso, ou seja, por aplicar a regra do artigo 15 do novo Código de Processo Civil, eu me sinto à vontade para invocar o artigo 17 e 18, o artigo 18. O 17, no mesmo Código de Processo Civil, diz isto: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. E o 18, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ora, isto agora, sem dúvida, se havia alguma dúvida no sistema anterior, agora, por força do artigo 15, eu penso que não há mais dúvida. Acho que agora isso deve aplicar-se efetivamente. Saliente que não se trata aqui do fenômeno da representação, que está previsto no artigo 75 do mesmo Código, mas isto sim de recusar, haja amparo legal em que o simples apresentante do título detém a legitimação extraordinária para atuar com status de substituto processual do interessado no registro. Ou seja, se não houver uma norma específica dizendo que alguém pode atuar com legitimação extraordinária, não é possível admiti-lo implicitamente. Ora, a meu ver, compete ao relator, originariamente, apreciar e decidir sobre a admissibilidade do recurso. Está previsto hoje no inciso 3º do 932 do Código de Processo Civil. O sistema brasileiro, falando mais recentemente, ou seja, a partir do Código Buzaide, de 73, inicialmente era no sentido de que todos os recursos no processo civil, fora os que fossem tirados, todos os recursos de sentença ou decisões interlocutórias de primeiro grau, fossem tirados na origem. Então, a apelação de sentença era em primeiro grau e o agravo também. O pessoal novo já conheceu o agravo, que foi a primeira mutação, uma das mudanças pontuais do Código de Processo Civil, no âmbito recursório, no que diz respeito à matéria recursória, foi de permitir que o agravo, determinar que o agravo se interpusesse em segundo grau, ou seja, junto ao tribunal. Já não é mais em primeira instância. Antigamente, o agravo era tirado em primeira instância, o escrivão do feito formava o instrumento,
aquilo era objeto de conferência pelo agravante, aí ia para o juiz determinava o processamento. O despacho de manutenção, do decidido, etc., ou retratação. Agora não, em determinado momento o agravo passou a ser interposto em segundo grau, o que gerou um problema interessante, sobretudo nos casos de cancelamento de registro, porque é muito difícil obter uma certidão no tribunal de que a decisão de cancelamento transitou em julgado. E isto é exigido pelo Código, pela Lei de Registros Públicos. Mas isso é um outro tema sobre o qual um dia voltaremos às nossas atenções. Numa segunda fase, agora já esta com o novo Código de Processo Civil, também a apelação, embora ela seja interposta em primeiro grau, deve ser admitida ou não pelo tribunal. Ou seja, já não há nenhum juiz de admissibilidade, em princípio, que se profira pelo juiz de primeiro grau. Vai para o juiz de segundo grau diretamente. Eu vou fazer daqui a pouco uma consideração, reiterar uma consideração a respeito disso, para mostrar que a regra parece um pouco, nós precisamos tratá-la com grano salis, ou seja, com certo temperamento, sob pena de nós paralisarmos os processos, ao menos potencialmente. Eu vou explicar por quê. Muito bem. Cabe ao relator, portanto, aferir a legitimidade e o interesse recursais, e não ao juiz de primeiro grau. E de sua eventual decisão unicrática, ou seja, unipessoal, monocrática, dele, relator, caberá recurso de agravo interno para o colegiado competente. Ou seja, eu, na condição de relator, recebo um recurso do processo de dúvida, acho que não há interesse do terceiro, acho que não está aprovado, eu indefiro o processamento, inadmito o recurso. E da minha decisão monocrática, cabe o recurso de agravo interno julgado pela turma julgadora correspondente a que toca o tema da competência no processo de dúvida, nas apelações. Muito bem. Aqui se vê uma série de dificuldades, porque o juiz de primeiro grau, por estar mais perto da situação de fato, tem melhores condições, às vezes, de aferir esse interesse recursal. E embora seja, sociologicamente, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nunca vi isto. Mas, em princípio, seria possível ao juiz de primeiro grau, diligentemente, determinar alguma justificação antes de receber ou não receber o recurso de primeiro grau. Então, por exemplo, a doutora Laura intervém no processo como terceiro prejudicado. O juiz, então, diz, olha, qual é o seu prejuízo? Dá para explicar melhor? Tenho que ouvir uma testemunha? O senhor quer apresentar aqui complemente a documentação, etc. Pareceria mais prático isto. E há um problema adicional que já surgiu lá na Câmara Especial do Tribunal de Justiça, ao tempo que eu estava nesta Câmara, no ano passado, que é a apelação absolutamente incabível. Esse é o medo. Se o juiz de primeiro grau não pode controlar mais a admissibilidade, não pode verificar a admissibilidade da apelação, ele tem que mandar o processo da apelação para o tribunal. Então, eu imagino o seguinte, um advogado que resolva não deixar um processo andar. O juiz determina, ele apela. O juiz não pode mais, de primeiro grau, determinar nada. Tem que mandar o processo para o tribunal. Isso é um absurdo. Não cabe apelação de despacho de citação. Devolva-se, não conheço, volta. O juiz diz assim, então, cumpra-se, cita-se. Aí vem a contestação, ele diz a réplica, apela novamente. E vai parando o processo. Claro que não pode ser assim. Nós vamos ter que encontrar uma fórmula para permitir que o juiz de primeiro grau controle alguma coisa. Um mínimo de admissibilidade. Ou seja, é preciso que haja sentença. Se não houver sentença, no caso da Câmara Especial, foi uma história interessante. Sentença havia transitado em julgado há muito tempo. Questão de 3, 4 meses. A parte apelou. O juiz não recebeu e o advogado agravou da decisão, dizendo que o juiz não podia manifestar-se sobre a admissibilidade da apelação. É verdade que ele não podia, mas o que ele vai fazer? Vai parar todo o processo já em fase de execução para atacar uma sentença 4 meses antes proferida? Por outro lado, eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Podia ser que a intimação não tivesse bem feita da sentença. E nesse caso ainda estava em aberto o prazo de recurso. Ou seja, nós temos que dar um pouquinho de tempo ao tempo para tentar salvar o código. Um mau código, e esse, com efeito, não me tem provocado grande admiração, mas um mau código, ou um código infeliz, ou um código deficiente, ou um código menos perfeito, como quer que seja,
não estou falando necessariamente desse, pode salvar-se com uma boa judicatura e com um bom trabalho dos advogados. Tanto quanto um bom código pode perder-se com uma má judicatura e com um mau trabalho dos advogados. Então, penso que nós estamos no momento de tentar encontrar soluções para que esse código, que afinal de contas aí está, se aplique com razoabilidade. Bom, nos termos do que enuncia o aludido artigo 15 do Código Nacional do Processo Civil, as disposições dessa codificação devem aplicar-se supletiva e subsidiariamente a, entre outros, processos de natureza administrativa. E, portanto, deve aplicar-se ao nosso processo de dúvida. De maneira que, prevendo o artigo 202 da Lei 6.015, o cabimento de recurso de apelação contra a sentença da dúvida, sem nenhum acréscimo de regra específica para o seu processamento, deve adotar-se o ritual do Código de Processo Civil. De fato, eu já havia, antes mesmo da vigência desse, que espanca a controvérsia que pudesse haver, uma controvérsia, a meu ver, meramente teórica, sobre se aplicaria o Código de Processo Penal, o artigo 593 e os outros, ou o Código de Processo Civil, para suprir a lacuna, né, para colmatar a lacuna do rito da apelação. Agora já não há mais essa dúvida. Antigamente essa dúvida também, essa discussão era retórica, porque parece que o bom senso sugeriria que se nós tivermos que suprir a falta de regulativa sobre o processamento da apelação na dúvida, fosse buscar no processo civil e não no processo penal. Mas, em todo caso, seria possível discutir, uma vez que a apelação também é tratada no Código de Processo Penal, se não conviria adotar o seu figurino. Teoricamente era possível. Agora não mais. Agora, com o artigo 15, acho que essa dúvida, essa controvérsia, se ainda persistisse, já está espancada. Cabe aplicar o Código de Processo Civil. Então, neste passo, cabe considerar o que dispõe o parágrafo 2º, 941 do Código de 2015. Eu leio. No julgamento de apelação ou de agravo do instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. 3. E por que eu estou tratando disso? Essa regra já havia no Código anterior, do Código de Processo Civil, era o caput dos 555. Mas nem sempre se tem observado essa competência recursal no processo de dúvida. E é o que ocorre ainda agora no meu querido estado de São Paulo. A apelação da sentença de dúvida tem sido julgada em colegiado composto por 7 magistrados. É julgada aqui pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, que se integra pelo presidente do Tribunal de Justiça, por seu vice-presidente, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo decano, pelo presidente da seção de direito privado, pela presidente da seção de direito criminal e pelo presidente da seção de direito público. Julgam-se por 7 os recursos de apelação na dúvida. E, eventualmente, de agravo também. Eu quero dizer-lhes que eu tive uma situação pouco ou nada confortável no biênio anterior, exatamente integrando o Conselho, porque essa indicação de que está incorreta a solução do direito organizatório paulista, eu já venho sustentando há muito tempo, desde que o novo regimento do TJ entrou em vigor. E tendo que votar no Conselho, fiquei incomodado de impor-me numa situação de contradição. Ou seja, o doutrinador diz uma coisa, o pequeno doutrinador diz uma coisa, o juiz, quando vai julgar, esquece. Então, por outro lado, não convinha que eu tumultuasse, criasse uma situação efetivamente tumultuária no âmbito do Conselho. Então, na primeira sessão do Conselho, eu adverti. Eu disse, olha, eu quero deixar claro que eu considero que há um vício extremamente preocupante, formal, embora, nas votações que estamos fazendo aqui no nosso Conselho. E expliquei essas mesmas razões que eu acabo de dizer. Nós temos que votar com 3, o colegiado é formado por 3 e não por 7. E essa minha afirmação de agora valerá para todos os casos que eu votar aqui nos processos de dúvida. Eu não vou voltar ao tema. Quero só deixar claro que esta é a minha posição. E só não vou votar porque não tem muito sentido toda vez eu arguir nulidade. Eu vou provocar efetivamente uma turbação imensa nos nossos julgamentos. As partes mesmo, os interessados no processo, os recorrentes, nunca levantaram essa questão. Era só eu que estava levantando, então era melhor silenciar. Mas não me pus em situação contraditória. Deixei clara a minha ressalva e estendia para todos os casos que votasse.
É também de aplicar ao processamento da apelação contra a sentença de dúvida o que dispõe o artigo 942 do Código Processual Civil. De maneira que, havendo julgamento não unânime do colegiado inaugural, é dizer, o integrado por 3 juízes, parágrafo 2º, 941, deve expandir-se a apreciação e a decisão recursória com acréscimo de novos julgadores. Diz a lei, cujo número mínimo é o que baste para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Ou seja, não há necessidade de serem 5, aí sim podia votar os 7, que era o bastante para... Que, aliás, era a proposta que eu fazia. Se vamos votar a apelação com 3, e se houver necessidade expansiva, votam os 7. Mas isso acabou não colhendo, até por falta de norma regimental. Eu penso que em alguma revisão futura do regimento, isso vai se resolver, como também deve resolver-se aqui em São Paulo a falta de norma que preveja, como aliás acho que deve ser previsto, de legiferendo é adequado, que o corregedor-geral seja o relator nato dos recursos de dúvida. Essa norma não existe mais. Isto está aí como um resíduo do regimento anterior. Não consta do novo regimento, mas ficou sendo aplicado quase à maneira de um costume administrativo, por assim dizer. Então, conviria constar de uma mudança regimental, no meu modo de ver. Equivale a falar que ao menos devem agregar-se 2 novos juízes, ou seja, pelo menos o número deve ser 5, para conseguir alterar o resultado de 2-1. Mas pode ser maior número, 7, 9, 11, quanto queira. Trata-se do que se tem designado de extensão, alargamento ou expansão do julgamento recursal, com função substitutiva do recurso de embargos infringentes. Há mesmo quem, de fato, estima que se esteja diante de embargos infringentes oficiosos. Coisa curiosa, pensou-se em economia processual com o fim de reduzir o prazo, que era o prazo de oposição dos embargos infringentes. Mas, na verdade, essa economia acaba não existindo, porque todos os processos de votação dissediada em recurso de apelação levam ao julgamento expansivo. E nem sempre se pode julgar na mesma sessão, porque muitas vezes o caso é complicado, é complexo. Sair de uma dúvida estabelecida no julgamento originário, nem sempre é uma coisa simples, não basta apertar um botão. Então, o resultado prático é que, longe de haver economia processual, está havendo, de fato, um maior alongamento do tempo para resolver essas questões, porque todos os processos de votação não unânime, na apelação, bem entendido, levam a esse resultado dos chamados embargos infringentes oficiais ou oficiosos. Mudou-se o nome e tornou-se obrigatório esse julgamento. Essa colegialidade recursória que eu acabo de mencionar, que está prevista no parágrafo 2º do 941 do Código de Processo Civil, não interdita que se aprecie e decida a apelação, eu disse há pouco, por meio de decisão monocrática, desde que se preserve a potencialidade colegial. Ou seja, há um órgão colegiado, mas há a previsão de que o relator possa, por decisão monocrática, considerar o caso. Não é muito comum no processo de dúvida que se julgue de forma monocrática. Salvo engano, na gestão do desembargador Nalini, eu sugeri a ele que se adotasse essa técnica de juízo monocrático para maior rapidez dos julgamentos, especialmente naqueles casos em que a matéria já está assentada. E houve algumas coisas, talvez também na gestão, salvo engano, na gestão do desembargador Hamilton, isso se fez aqui em São Paulo. Agora, também, o doutor Rodrigo me corrigirá, mas o doutor Valdecir também. Acho que o doutor Manuel, também em um ou outro caso, decidiu de maneira monocrática, salvo engano. Bom, de toda forma, a regra inscrita no artigo 557 do antigo Código de Processo Civil já propiciava a possibilidade de, nos tribunais, o relator em decisão monocrática negar seguimento a recurso manifestamente infundado ou improcedente ou avesso, ou seja, avessado, quer do direito sumular, quer do entendimento pacificado pela jurisprudência do Tribunal do Recurso ou de Cortes Superiores, ou seja, do próprio Tribunal do Recurso ou de Cortes Superiores. Bem como admitia que se desse provimento à impugnação recursória se a decisão guerreada enfrentasse de maneira manifesta súmula da jurisprudência dominante nos tribunais superiores. Muito bom.
E, com isso, já o tempo do Código de Processo Civil de 1973, o grande Código Buzaide, um precedente do Superior Tribunal de Justiça ensinou que nós devíamos render homenagem à economia e à celeridade processuais. Recurso de que foi relator meu amigo e saudosíssimo ministro Domingos Fanciulli Neto. E consolidou-se ao longo do tempo a importância do antecedente judiciário como tópico jurisprudencial e desafogo das pautas de julgamento. Dessa maneira, o julgamento monocrático, no processo de dúvida, não ofende a colegialidade, exatamente porque ela está potencialmente garantida. Quem não concordar com a decisão monocrática, pleiteia sua remessa ao colégio. Muito bem. O novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento dessa decisão monocrática. Nós fomos lá ver os incisos 3º a 5º do 932, restringe bastante, limita bastante as hipóteses que no Código de 73 eram mais amplas. Mas aqui é preciso fazer uma referência. A prática dos tribunais, e se nós formos verificar a situação no próprio Supremo Tribunal Nacional, vamos ver que isso ali também se avista. Outro dia, o desembargador, o ministro Eros Grau, numa palestra que rendeu muita difusão, dizia isso: olha, a Suprema Corte Federal está se afastando da colegialidade em proveito das orientações monocráticas. E por que isso se dá na prática? Eu não recomendo, nem critico, apenas observo. Se dá na prática porque, para usar uma expressão em que certa vez ouvi de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, aqui paulista, dizia ele, é a salvação da lavoura. Ou seja, o volume de processo é tão grande que se nós mandarmos tudo isto para o julgamento em sessão, isso vai ser infernal. Ainda que seja para o julgamento virtual, porque nós vamos sempre convocar a necessidade de que um segundo e um terceiro juiz examine caso a caso, um volume imenso de processo. Já na monocrática, o relator sozinho resolve e potencialmente está oferecido ao colégio. Ou seja, se a parte não concorda com a solução, ela pede que se leve ao colégio. Então, desafoga muito. E eu penso que, vou contar aqui um episódio rapidamente, a Marcela participou disso, quando houve a lamentável extinção dos tribunais de alçada no país, aquela, com todo respeito, infrutuosa reforma de dezembro de 2004, que terminou com a experiência notável dos alçados aqui em São Paulo, a massa imensa de processos, isso que se transformou no mais gigante dos tribunais, provavelmente do mundo, grandeza que, na verdade, constitui a grande miséria do Tribunal de São Paulo, fez com que os gabinetes ficassem atolados de processos. Do dia para a noite, eu que estava praticamente trabalhando com os processos da semana no Tribunal de Alçada Criminal, recebi uma massa de 1.700 processos de uma vez para julgamento. E eu confesso que nos primeiros meses tive dificuldade até de organizar aquilo. Começa que os processos não podiam ficar fisicamente, porque a estrutura dos prédios não admitia o peso daqueles processos nos gabinetes. Podiam pedir até era um problema de engenharia mesmo, de resistência de material. Então vinham. Não se tinha acesso aos processos até para saber da maior ou menor dificuldade para poder aliviar. Foi quando eu resolvi, eu estava vindo do Tribunal de Alçada Criminal, sem grande experiência de decisões monocráticas, mas comecei a notar que os tribunais superiores estavam utilizando muito as monocráticas. Eu disse, olha, isso aqui deve ter um efeito econômico. E comecei a utilizar as monocráticas no nosso tribunal. E em pouco tempo nós conseguimos, na verdade, não só mitigar o volume de trabalho, mas em determinado momento podemos afirmar que estamos trabalhando com o processo da semana. Graças às monocráticas, que fizeram girar muito os processos. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidíssimo. Isso aqui provavelmente está cansando os que querem estudar direito registral, mas eu penso que faz parte do conjunto do direito a gente avaliar essas coisas. As execuções fiscais, por exemplo, com embargos, se elas forem julgadas por meio de monocrático, na maior parte dos casos, isso desativa o mecanismo de fazer embargos.
Porque o recurso de embarque tem o seu preço. O preparo do recurso dos embarques é um preparo caro. E o objetivo nem sempre é ganhar a final. Sabe-se que as teses estão batidas, mas é ganhar prazo. Então, eu em vez de pagar o débito tributário, eu aposto numa aplicação, material, capital de giro, etc., ou uma aplicação financeira, e daqui a 5 anos eu tento parcelar o débito. Então, eu aposto em que o advogado consiga manter o processo durante 5 anos. Se eu julgo monocraticamente, eu quebro essa possibilidade. Ou seja, é muito rápido, o processo chega e praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, está julgado no tribunal. Então, o gasto do preparo recursal, que é caro, já não se justifica se o julgamento é muito rápido. Então, a rapidez favorece economicamente o desenvolvimento do país, termina por ter esse efeito. É preciso observar, em todo caso, agora do ponto de vista jurídico, que a metodologia mesma das irresignações contra a decisão monocrática supre o déficit de legalidade. Por que razão? Eu remeto o caso, eu digo, olha, é nulo, o senhor não poderia ter julgado monocraticamente. O senhor tinha que mandar para o colegiado. Olha, quem vai examinar isso é o colegiado. Quando eu mando para o colegiado, pronto, está resolvido o problema. Ah, era nulo, pois agora nós julgamos no colegiado. O senhor não quer que julgue no colegiado? Pois não, está julgado no colegiado. Então, essa limitação, em princípio, não produziu o efeito que se pretendia. Tanto que, passado o primeiro momento em que houve um retrocesso no número de decisões monocráticas, já elas voltam a subir agora. Porque perceberam que tudo continua na mesma. Ou seja, a lei restringiu, mas eu julgo ainda assim, acho mais prático, embora tendo que, enfim, dar uma certa elasticidade nas normas do processo, mas as normas do processo são, por natureza, normas que devem ser mais flexíveis mesmo. E qualquer dificuldade, qualquer nulidade que se avise, qualquer vício, se resolve pela remessa ao colegiado posterior. Portanto, tudo fica como antes no quartel de Abrantes, por assim dizer. De maneira que, se o vício da decisão monocrática estava em marginar o colegiado, esse vício se supera com o julgamento do agravo interno. De fato, diz a lei no artigo 277, portanto, autorizando esta elasticidade de compreensão do Código, de aplicação do Código, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizar de outro modo ele alcançar a finalidade. Pronto. Desta maneira, uma eventual infringência da restrição regulativa processual à prolação de julgado monocrático já não subsiste com a posterior apreciação e decisão da matéria pelo órgão colegiado competente. Isso resolve o problema. Ou seja, não podia julgar monocraticamente. Pois não, colegiado, examine. De fato não podia, mas então nós julgamos agora. Pronto, está resolvido o problema. Nós, então, estamos agora nos aproximando do final do tema do princípio da legalidade. Não sei, vamos até os 77. Mais 2 aulas, nós terminamos o tratamento do princípio da legalidade e com que se encerra o tomo 2º do registro sobre registro. E já estamos na parte escrita, no número 94, tratando do princípio da prioridade. Também dando muito trabalho. Hoje eu me queixava de que o registro sobre registro 94 tirou-me 3 dias de sono. E depois, quando eu leio, eu digo, mas por que eu perdi tanto tempo para escrever o que está aqui? Né? Essa história de ovo de Colombo é muito interessante, porque a gente, depois que descobre, acha que é muito fácil. Mas para chegar ao resultado... Vamos, então, aos premiados com a doutora Sulamita Maiara Pedroso da Silva é sorteada com esse livro A Importância de Administrar Cartórios com Indicadores, a doutora Thalita Caldas. Doutor José Manuel da Costa recebe esse livro, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, 2017. Doutora Marília Teobaldo. Hoje houve 94 compartilhamentos. Está melhorando o compartilhamento, eu fico satisfeito. Registro de imóveis, princípios, o primeiro tomo desse nosso livrinho sobre os princípios da série Registro sobre Registros. E a minha estimada amiga, a doutora Thais Luciana Morcelli de Castelo Branco, acho que é a primeira vez que ela é sorteada aqui, recebe essas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017.
Eu parabenizo a todos os que foram sorteados, espero que tirem proveito da leitura do livro, e quero dar uma palavrinha final, se me permitir. Na semana passada, ou na anterior, já não me lembro bem, eu fiz questão de dizer isto em público. O concurso é uma certa forma de avaliação mesmo, nos avaliam. Mas essa avaliação tem alguns critérios, tem os seus limites, e nem sempre, ou quase sempre, não avaliam integralmente a potencialidade dos candidatos. Então, é sabido que essa é uma expressão consagrada de que há dias em que nós não conseguimos escrever um bilhete. Há dias que nós não estamos muito tranquilos, muito lúcidos para fazer alguma prova, etc. Há questões que nos perguntam que nos são estranhas, há matérias que nós temos uma certa impermeabilidade. Eu mesmo conto isso faz parte do meu trauma biográfico. Eu larguei o cursinho para medicina porque eu era impermeável à química orgânica. Nada entrava e nada saía, não adiantava, não aprendia nada de química orgânica, eu não conseguia aprender aquilo. O que eu vou fazer? É o limite. E as pessoas têm seus limites, às vezes esses limites são transitórios, algumas matérias demoram um pouquinho. Se nós não amamos alguma matéria, nós não conseguimos aprendê-la. Eu, por exemplo, quando entrei na seção de Direito Público, costumava brincar que eu achava que o direito previdenciário era algo surrealista, que não existia. Isso que não existe. A Marcela se lembra. Hoje a coisa que eu mais gosto de decidir é a matéria de direito previdenciário, é castigo. O que eu vou fazer? O que eu mais gosto de mexer hoje é isto no tribunal. Então eu quero dizer àqueles que eventualmente não obtiveram o número de pontos necessários para habilitar-se para a fase seguinte, que assim é a vida. A profissão é apenas uma parte da nossa atividade. É necessária para a vida, é necessário que nós ganhemos a vida com o suor do nosso rosto. Na profissão nós nos realizamos muitíssimo, ela é uma parte da nossa vocação, mas não é a única parte da nossa vida, nem é o principal dessa vida. E ainda do ponto de vista intelectual, o principal é a persistência na busca da verdade. Então acho que todos aqueles que eventualmente não conseguiram atingir os pontos necessários para ir à frente nesse concurso aqui de São Paulo, não devem desanimar-se. Eu compreendo que se sintam um pouco abatidos, é normal, é humano que seja assim, mas devem erguer a cabeça, prosseguir em seus estudos, continuar. A continuidade e a perseverança aqui é o melhor resultado. Eu já afirmei mais de uma vez, o tema não é de inteligência, o tema é de força de vontade, constância, disciplina, dedicação. E eu faço votos de que efetivamente não desanimem, contem aqueles que eventualmente não passaram com a minha melhor solidariedade. Eu também, vou contar, traumas biográficos são traumas biográficos. Eu não passei no vestibular do Largo São Francisco, quando eu prestei, porque eu tirei 0 de latim. 0, consegui 50 testes de latim, errei os 50. E na Católica, quando eu prestei o vestibular, hoje é um dia de dinamitar a minha personalidade, que eu vou fazer, é apenas para estimular os alunos. Eu também não passei na primeira chamada, porque das 50 questões de lógica, eu errei as 50. É verdade, era teste, eu errei as 50. E aí vem a história, veja como é possível recuperar-se. A minha primeira função de professor na vida universitária foi exatamente a de ser professor de lógica, depois de ter tirado 0. E aquele homem que havia preparado, o desembargador Fraga Teixeira, que havia preparado a prova do vestibular, que eu tirei 0, era o titular da cadeira de lógica que veio a chamar-me para que eu fosse assistente dele. E aí eu comecei minha carreira universitária. Então, se eu conseguir me recuperar, conhecendo o pequeno dos meus pés, imaginem essa gente grande que por acaso teve um pequeno tropeço. Porque saibam que, senhores que são já gigantes no estudo dos registros, os gigantes também caem. Então vamos lá. Eu espero efetivamente que não desistam, que continuem a estudar. Há muito a fazer, muito a aprender. A vida toda é de aprendizado, é preciso estudar todos os dias. Ainda a gente velha como eu tem que ficar estudando, e cada vez que passa o tempo, mais eu percebo o quanto eu não sei. Então os senhores que são jovens e que têm mais ânimo, que têm mais disposição, e tem mais tempo na vida, dediquem-se, continuem a dedicar-se. Bom, eu agradeço a todos a atenção que dispensaram aqui a esta nossa aula
Novamente cumprimento o meu estimado amigo e reitor da Unregistral, o Dr. Francisco Raimundo. Agradeço o trabalho técnico, o trabalho da administração, o esforço da técnica aqui em resolver os problemas, a presença de todos os que aqui se encontram, especialmente hoje da doutora Janaína, e particularmente àqueles que nos assistem pela via eletrônica. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus deixar.